Os ângulos representam a medida da abertura de dois segmentos de reta ou de duas semi-retas a partir de um ponto em comum. Então, aqui a gente tem um ângulo, esse ângulo aqui, surge da abertura do segmento de reta OA com o segmento de reta OB. O ponto em comum entre eles é o ponto O. Então, OA e OB pode ser um segmento de reta ou pode ser uma semi-reta. O O é o ponto de origem, que a gente chama de vértice. E o ângulo, ele pode ser indicado ou por AOB, esse ângulo aqui, ou o contrário, BOA, que ele vai representar a abertura. Além disso, ele também pode ser expresso por uma letra grega minúscula, que é alfa, beta, gama, delta e assim por diante. Um ângulo ele é medido por grau, e o grau é esse zerinho que a gente coloca logo após o ângulo. Também é medido por minuto, que vai ser representado por um apóstrofo, e também é medido por segundo, que é representado por uma aspa. Atenção, 1 grau é a mesma coisa de 60 minutos. É como se fosse o grau, como se fosse 1 hora. É a mesma coisa de 60 minutos. E 1 minuto, claro que é 60 segundos. Por que eu preciso saber disso? Para na hora da gente efetuar operações com ângulos, com medidas de ângulos. Olha o que eu tenho aqui, ó, um ângulo de 15 graus, 18 minutos e 34 segundos, somado a um ângulo de 3 graus, 44 minutos e 50 segundos. Quando a gente somar aqui o segundo com segundo, minuto com minuto e grau com grau, somando segundo com segundo, eu tenho aqui 84. Porém, eu sei que quando chega a 60 segundos, eu posso transformá-lo em 1 minuto. Então, se eu tirar aqui 60 segundos, eu dou 1 minuto para o de cá. E aqui vai ficar com 24 segundos. Então, eu tenho 1 minuto mais 18 minutos, 19 minutos. 19 minutos mais 44 minutos dá 63 minutos. O mesmo ocorre aqui, ó. Quando eu chego a 60 minutos, eu converto ele a 1 grau. Então, se eu tirar 60 minutos daqui, eu vou dar 1 grau para o próximo. Aí eu tenho 63 menos 60, 3 minutos. E no final eu tenho 1 grau mais 15 graus, 16 graus. 16 graus mais 3 graus, 19 graus. Então, a resposta é 19 graus, 3 minutos e 24 segundos. Lembrando também que o ângulo AOB, quando ele não há abertura, ou seja, quando há o segmento OA, ele coincide com o segmento OB, a gente diz que ele ou tem 0 grau, considerando a partir daqui, ele tem 0 grau, ou ele tem 360 graus, considerando a volta, o ângulo externo daqui. Então, ou vai ter 0 graus, ou vai ter 360 graus. Continuando com o assunto ângulos, temos os tipos de ângulos. Temos 4 tipos de ângulos. O ângulo reto, que ele é expresso por um ângulo de 90 graus. Seus segmentos de reta, eles são perpendiculares entre si, ou seja, ele tem uma abertura de 90 graus. Se eu for completar aqui o segmento de reta, eu terei quatro ângulos de 90 graus. E o ângulo de 90 graus, o ângulo reto, ele vem geralmente representado por esse símbolozinho, que é um quadradinho com um pontinho no meio. Temos aqui um ângulo agudo. Um ângulo agudo é um ângulo que ele é menor do que 90 graus. Ou seja, de 0 até 89,9999 é um ângulo agudo. Temos o ângulo raso, que é o ângulo de meia volta, e esse ângulo raso são dois ângulos retos
ou dois ângulos de 90. Se eu for separar ele aqui, ele vai ter dois ângulos de 90. 90 com 90 dá 180. E temos o ângulo obtuso. O ângulo obtuso, ele é o seguinte. Se eu chamar esse ângulo aqui de K, eu digo que esse ângulo, ele é maior do que 90 graus e ele é menor do que 180 graus. Então, todo ângulo que for maior que 90 graus e menor que 180 graus é um ângulo obtuso. Por que eu tenho que entender o que é ângulo reto? Porque a gente vai falar de ângulos complementares. O que são ângulos complementares? São 2, 3, 4 ângulos que, se eu somar, vai dar exatamente um ângulo reto de 90 graus. Então, tem aqui, ó, um ângulo reto ABC é um ângulo reto. Então, aqui, ABC é um ângulo reto. Ou seja, ele tem 90 graus. Só que ABD e DBC são ângulos agudos. Só que não são ângulos agudos qualquer. São ângulos que, se eu juntar o ABD com o DBC, eu vou ter exatamente 90 graus. Então, a medida de ABD mais a medida de DBC vai dar exatamente 90 graus. Esses são ângulos complementares. Temos também os ângulos suplementares. Os ângulos suplementares é quando eu tenho dois ou mais ângulos somados e eles juntos formam um ângulo raso, um ângulo de meia volta, um ângulo de 180 graus. Então, eu tenho aqui, ó, o ângulo EFH e tenho aqui o ângulo HFG. Os dois juntos, dá para perceber que forma um ângulo de meia volta, o ângulo suplementar, um ângulo de 180 graus. Então, se eu somar a medida de EFH com a medida de HFG, eu vou ter exatamente 180 graus. Alguns exercícios para a gente fixar o que acabou de aprender. Temos aqui, ó, dois ângulos. Vemos que os dois ângulos formam um ângulo de 180 graus. Então, esses dois ângulos são suplementares. Se eles são suplementares, quer dizer que se eu pegar esse ângulo e somar com esse ângulo daqui, eu vou ter exatamente 180 graus. Então, vou fazer isso aqui. 3x menos 94, que é o primeiro ângulo, somado a x mais 46, que é o segundo ângulo. Os dois juntos têm 180 graus. E agora eu vou resolver uma equação do primeiro grau, em que eu vou ter de separar os termos com variável dos termos que não têm variáveis. Ou seja, vou separar os termos do x dos termos que são apenas graus. O que é que vai acontecer? Vou colocar do lado do igual um deles e do outro lado do igual o outro deles. Se por acaso eu mudar algum de lado, eu vou ter de mudar o sinal. Então, eu tenho aqui, ó, 3x e x, eles estão antes do igual. Então, eles vão se manter 3x e mais x. Quem é que vai para depois do igual? O 94, o 46, o 180 já está depois do igual. Então, vai continuar 180. Só que o 94, ele vai ter de vir para cá. Ele está negativo, ele vem positivo. E o 46, ele também vai ter de vir para cá, para depois do igual. Ele está positivo, ele vem negativo. Então, nós temos 3x mais x, 4x. Temos 180 mais 94, 274. 274 menos 46 dá 228 graus. Só que para saber qual a medida de cada ângulo, eu preciso saber qual é o valor de x e não de 4x. O que é que vai acontecer?
Eu vou pegar esse 4 que está aqui, ele vai passar para o outro lado, dividindo o 228. Então, eu vou ter 228 dividido para 4. Fazendo essa divisão, eu vou ter exatamente 57 graus. Não acabou o cálculo, apenas encontrei o valor de x. Agora, eu vou encontrar o valor de cada ângulo. Se x é 57, eu tenho aqui, ó, 3 vezes 57, menos 94, e aqui eu tenho 57 mais 46. 57 mais 46 dá 103. E 3 vezes 57 menos 94 dá 171 menos 94. 171 menos 94 dá 77 graus. No final, para eu saber se eu fiz realmente correto, basta eu somar 77 com 103 dá 180, se der, está corretíssimo. Agora vamos para o próximo ângulo. Temos dois ângulos que juntos formam um ângulo de 90 graus. Se eles juntos formam um ângulo de 90 graus, então eles são ângulos complementares. Ok? O que significa isso? Se eu pegar esse ângulo e somar com esse ângulo, eu vou ter exatamente 90 graus. É isso que eu vou fazer. O primeiro ângulo, 20x menos 28 graus, somado ao segundo ângulo, 9x menos 27 graus. Os dois juntos têm 90 graus. E vou fazer o mesmo processo que eu fiz anteriormente, a equação do primeiro grau. Separar os itens com variáveis dos itens que não têm variáveis. No caso aqui, os itens que têm graus apenas. Então, vou deixar antes do igual os itens com variável, é o 20x e o 9x, que já estão antes do igual, diga-se de passagem. E vou colocar para depois do igual os itens que não têm variável. Só que o 90 já está depois do igual, então ele permanece 90. Quem não está depois do igual? O 28 e o 27. O 28 ele está negativo antes do igual, ele vai para depois positivo. A mesma coisa, o 27 está negativo antes do igual, ele vai para depois positivo. Aí a gente faz a junção, 20 mais 9, 20x mais 9x, 29x. E agora temos 90 mais 28, 118. 118 mais 27, 145. Para encontrar os valores dos ângulos, eu preciso saber do valor de x. Então, o que eu vou fazer? Vou isolar o x e vou pegar esse 29 e vou passar para o outro lado, dividindo o 145. 29 dividido por 145. Desculpe, 145 dividido por 29, que dá exatamente 5. Se eu pegar 5 vezes 29, eu vou ter 145. O que significa? Que o valor de x é 5 graus. Tendo o valor de x, eu consigo encontrar o valor de cada um dos ângulos. 20x é a mesma coisa de 20 vezes 5 graus, que foi o que eu achei no valor de x. 9x é a mesma coisa de 9 vezes 5 graus, que é o que eu achei no valor de x. Então, eu tenho aqui, ó, 20 vezes 5 graus, eu vou ter 100 graus. 100 graus menos 28, 100 menos 28 dá 72 graus. Já aqui nós temos 9 vezes 5 graus, 45 graus. 45 graus menos 27 graus. 45 menos 20, 25. 25 menos 7, 18. Para saber se a gente realmente fez correto, é só somar. 72 com 18 vai dar os 90 graus. Se der, está correto. No caso aqui, deu. Agora, vamos resolver alguns problemas que têm cálculos com ângulos suplementares e ângulos complementares. O primeiro problema diz o seguinte:
A medida de um ângulo suplementar é o quíntuplo de seu complementar. Qual a medida desse ângulo? Então, aqui, ó, considerando o ângulo suplementar, eu tenho alfa mais beta vai dar 180. Se eu pegar o alfa e dizer que ele serve tanto para o ângulo suplementar como o ângulo complementar, eu posso dizer o seguinte, ó, que a medida de um ângulo suplementar é o quíntuplo de seu complementar. O que é que eu vou ter então aqui? Eu vou ter também alfa mais gama, que dá o complementar, que é 90. Eu tenho aqui, ó, o ângulo alfa nos dois. Se eu tenho o ângulo alfa nos dois, eu vou ter o seguinte. Então, se eu tenho alfa nos dois, nas duas contas, que é o ângulo em comum, eu posso dizer o seguinte, que nesse caso aqui, beta vai ser o que complementa, o gama que complementa aqui. E além disso, porque alfa com gama dá 90, e além disso eu coloco mais 90 graus. Por quê? Alfa com gama dá 90, 90 com 90 dá 180 graus. Porém, o beta, além de ser o gama mais 90 graus, ele disse que esse ângulo beta, que é suplementar, é o quíntuplo do ângulo complementar, ou seja, é o quíntuplo de gama. Então, a mesma coisa que eu tenho que beta é a mesma coisa de 5 vezes o valor de gama. O que é que acontece? Beta é 5 gama ou beta é gama mais 90 graus. Então, se beta é os dois, beta serve para 5 gama e beta serve para gama mais 90 graus. Eu posso dizer que 5 gama é a mesma coisa de gama mais 90 graus. O que é que vai acontecer então? Vou separar o gama do que só tem grau. Então, no caso aqui, ó, vou colocar antes do igual tudo que tem gama. Já tenho 5 gama antes do igual, mas só que eu vou pegar esse outro gama aqui e vou passar para antes do igual. Lembrando, quando ele é positivo, ele volta a negativo. Então, vou ter 5 gama menos 1 gama é igual ao 90 graus que está aqui. 5 gama menos 1 gama dá 4 gama. 4 gama é igual a 90 graus. O que é que eu vou fazer? Eu tenho de achar primeiro o valor de 1 gama. Achando o valor de 1 gama, vai ser fácil achar o valor de alfa, que é o que eu quero, que é a medida do ângulo. O que é que vai acontecer aqui? Eu não quero 4 gama, eu quero 1 gama só. Eu vou pegar esse 4 e vou passar para o outro lado, dividindo o 90. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Gama é igual a 90 graus dividido por 4. 90 graus dividido por 4, eu vou ter exatamente o seguinte. 90 graus dividido por 4. 9 dividido por 4 dá 2, que dá 8. Sobra 1, baixa o 0. 10 dividido por 4 dá 2, que dá 8. Sobra 2. Não tem mais 0 para baixar. O que é que eu vou fazer? Coloco 0 aqui e vírgula no quociente. 20 dividido por 4 dá 5, que dá 20 aqui e não sobra nada. Então, eu tenho 22 gama é 22,5 graus, ou ainda eu posso dizer que gama é 22 graus e 30 minutos. Por quê? Porque 30 minutos é meio grau. Para concluir, nós temos aqui, ó, que achar o valor do ângulo alfa, que é o que ele está pedindo. Qual é a medida do ângulo, ok? Então, o valor de alfa é o seguinte, para ver se vai servir para os dois. Alfa, eu não sei quem é, mas eu já sei quem é gama. Gama é 22,5 graus. Se gama é 22,5 graus, se eu quiser saber o valor de alfa, eu vou pegar esse valor de gama e vou passar para depois do igual. Só que quando eu passo para depois do igual, ele passa subtraindo, ele está somando, vai subtraindo.
Então, eu tenho 90 menos 22,5 graus. Alfa é igual a 67,5 graus. Será que isso é verdadeiro para os dois? Simples. Beta. Qual é o valor de beta? Beta é 5 vezes o valor de gama ou gama mais 90. Então, vamos com gama mais 90. Gama é 22,5. Se gama é 22,5 mais 90, temos 112,5. 112,5 mais o ângulo alfa, que é 67,5, vai ter exatamente 180 graus.